Aquele refrão repetido, olê, olê, olá, Lula, aquele é o refrão das campanhas eleitorais do Lula. Então fica parecendo um verdadeiro comício de campanha, né? E for considerado abuso do poder político, abuso do poder econômico, aí a sanção é muito pior, é cassação. Vejam essa matéria bombástica do jornal O Antagonista. Após desfile na Sapucaí, TSE tem um dever moral: tornar Lula inelegível. Quando o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, a Corte entendeu que, apesar da derrota do ex-presidente, houve desequilíbrio na disputa pelo uso da estrutura estatal para promover a figura de um personagem político em pleno ano eleitoral. Naquele julgamento, o TSE entendeu que os discursos inflamados de Jair Bolsonaro no palanque após o desfile de 7 de setembro era, na realidade, uma peça de propaganda barata, embora ninguém em sã consciência possa imaginar que o então presidente tenha conquistado algum voto ao falar para uma legião de apoiadores em plena esplanada dos ministérios. O desfile em homenagem a Lula, na Marquês de Sapucaí, com o samba-enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil", realizado neste domingo, teve muito mais do que um desfile e um discurso de quinta categoria. Teve exaltação a uma imagem de um político, propaganda negativa a adversários, um refrão e uma comissão de frente com lemas e temas de campanha. Lula, de fato, não participou, nem Janja. Foram aconselhados a ficarem de fora para driblar a justiça eleitoral. Mas nem precisava. O desfile, exibido ao vivo por aproximadamente 1 hora pela TV Globo, com aproximadamente 11 pontos de audiência, já garante a Lula uma vantagem inicial que outros candidatos não terão. E o pior, com dinheiro público. Por mais que a empresa brasileira de turismo, Embratur, tenha afirmado que todas as escolas da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Liesa, tenham recebido seu quinhão do governo, isso somente ocorreu, e não vamos ser bobos, porque uma das escolas, a Acadêmicos de Niterói, resolveu colocar o bloco na rua em homenagem a Lula. Além disso, é importante que se diga, o presidente da empresa brasileira de turismo, Embratur, participou ativamente da organização do desfile, e Lula escolheu, segundo o ator Paulo Vieira, quem iria representá-lo na Marquês de Sapucaí. Ou seja, não há como dar aquela desculpa esfarrapada de que o governo federal não teve qualquer tipo de influência na homenagem. Diante de tantos fatos gritantes, o TSE não teria outra alternativa a não ser declarar Lula inelegível já no ato de registro de candidatura. Eu entendi, eu já tinha visto o samba-enredo, a letra, agora aquele refrão repetido, olê, olê, olá, Lula, aquele é o refrão das campanhas eleitorais do Lula, e aquilo foi repetido muitas vezes. Então fica parecendo um verdadeiro comício de campanha, né? Repetindo aquele refrão várias vezes. Então, acho que esse foi um exagero. E o segundo ponto importante, Carol, vamos lá, o enredo ontem era a homenagem ao Lula, a homenagem ao passado, o que ele fez, o que ele foi, como ele foi construído, como ele se construiu. Então, falando do passado, e eu vi ontem referências ao presente e, por exemplo, quando fala de escala 6.1, é uma clara referência ao futuro. É alguma coisa que eu também li no noticiário, que é uma bandeira de campanha do Lula, a escala 6.1. Além de falar de não taxação, né, de defesa de soberania. Então, não é o passado, é o presente, é o futuro. Então, essas vinculações, então, são 2 pontos. Vinculação do jingle de campanha para ser usado no futuro e vinculação às bandeiras de campanha, isso me chamaram a atenção, então eu acho que são 2 pontos graves. Primeiro ponto, se for considerada propaganda eleitoral antecipada, agora não pode ter propaganda eleitoral nenhuma, qual é a pena, qual é a sanção? Multa. A multa, o valor é de R$ 5.000 mínimo a R$ 25.000 máximo, ou, esse é o que diz a lei, o valor da propaganda. Então, já houve partido, já houve gente que pediu. Quanto é que custa o desfile lá da Escola de Niterói? 5 milhões, 10 milhões, eu não sei. Mas aí a lei diz que é
5 mil até 25 mil ou valor equivalente à propaganda. Esse é o primeiro ponto. Mas isso é sanção pecuniária, Carol e Theo. O mais importante é que, se for considerado abuso do poder político, abuso do poder econômico, aí a sanção é muito pior, é cassação. Então, precisa tomar muito cuidado. O problema não é ele dizer eu não sabia, eu não pedi, eu não autorizei que a escola fizesse esses excessos, né? Se a Justiça Eleitoral entender que houve esses excessos. O problema é que ele é o beneficiário. E a lei eleitoral, a Justiça Eleitoral, punem não só o responsável direto, mas também o beneficiário. Então não adianta ele dizer, eu não fiz nada, aconteceu, era uma homenagem para mim. Se a Justiça Eleitoral entender que ele foi o beneficiário e que nesse benefício eleitoral houve abuso, ele pode sofrer essas consequências que a gente falou mais graves,